pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, quinto dia consecutivo, com essa série de lives super especiais sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu estou aproveitando muito, aprendendo muito com as pessoas que vieram aqui e hoje tenho certeza que vou aprender mais ainda com a Lorena Machado, que vem aqui conversar com a gente. Tudo isso para divulgar o aulão do Sistema Interamericano para as Defensorias Públicas da Bahia e de Goiás e também Roraima, que saiu agora e tem um edital super parecido. Então, hoje é o último dia para o pagamento com desconto. Então, manda logo e-mail para lá, cursosprofdanielemaia@gmail.com, para garantir o seu pagamento com desconto e não precisar pagar mais caro, tá? Então, hoje a gente espera a Lorena entrar, vamos conversar sobre penal, execução penal e sistema interamericano, tendo como base o caso Plácido de Sá. Para muito além do aulão que eu vou fazer e de um curso que eu estou preparando também com todo carinho, um módulo bem similar ao que eu já fiz, mas que agora eu vou regravar de uma forma melhor, né, com uma câmera melhor e tal. Mas essa semana está sendo muito especial, porque a gente vê o quanto esse sistema é importante dentro do nosso país, dentro da América Latina, para a consolidação da nossa democracia. Então, é muito legal a gente poder estudar, é muito legal tudo que foi falado aqui pelos outros professores. A professora Paula Danese falou da Convenção Americana como um instrumento vivo que precisa ser interpretado de forma viva. O professor Siddhartha com o constitucionalismo interamericano, e que é muito importante que todos tenham, na hora de julgar, na hora de aplicar o direito, uma convenção americana ao seu lado. E a gente vai vendo o quanto esse intercâmbio de valores da nossa Constituição e da Convenção Americana, ele realmente se complementa em prol de uma maior dignidade humana, que é o fundamento da nossa República, artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse sistema com base no penal, como a Corte vê a execução penal, lembrando aí que a gente já tem uma média de 18 opiniões cautelares e medidas cautelares e medidas provisórias, né, cautelares pela comissão, provisórias pela corte, sobre o sistema carcerário brasileiro. Então, o sistema carcerário brasileiro figura de forma recorrente no sistema, e o caso Plácido de Sá é um deles. É um dos casos que chegou lá. A gente teve a super medida provisória da corte, que recentemente teve uma audiência pública para reavaliar, que são vários casos, né? Nessa super medida provisória a gente falou de Pedrinhas, do Instituto de Socioeducativo de Reeducação. Então é uma série de violações de direitos que ocorrem dentro do sistema carcerário, que acabam gerando essas manifestações da corte em termos de medida provisória e cautelar. Ainda não tivemos um caso concreto julgado na corte sobre o sistema carcerário brasileiro. Ainda não tivemos, né? Mas em breve acredito que tenhamos. Esperando aí a Lorena chegar, a Lorena entrar, ainda não vi ela aqui, para a gente poder começar. A Lorena, ela é mestranda da Universidade Federal da Bahia, tá fazendo uma dissertação de mestrado sobre o nosso sistema carcerário, né, combinado com o sistema interamericano. Ela pode explicar melhor para vocês como ela tem feito isso. Obrigada aí para todo mundo que já está chegando, já está aí esperando ansiosamente por esse nosso último dia de live na semana. Está sendo uma semana bastante intensa. É a primeira vez que eu faço essa sequência de lives. Na semana que vem teremos novamente, e acredito que esteja sendo super produtivo para vocês, porque para mim tá. Estou conseguindo aprender bastante com os nossos convidados, com aqueles que vêm aqui conversar e compartilhar, doar um pouquinho do seu tempo, passar um pouquinho de conhecimento pra gente. Alguém tem alguma pergunta antes da gente começar? Já que a Lorena não entrou ainda, alguém quer deixar alguma pergunta, fazer alguma observação antes da gente começar? Não? Então... Ai, quase que eu fecho a live, peraí. Voltei.
Então, vou começar contando um pouquinho, enquanto ela não chega, do que é o Instituto Plácido de Sá. Ele é um instituto que ocorria uma série de violações de direitos humanos, desde falta d'água para as pessoas, superlotação, que é um recorrente no nosso sistema carcerário, já reconhecido pelo STF na DPF 347 do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário. Então, a gente tinha ali desde uma rede elétrica que estava prestes a ruir e poderia gerar problemas dentro, né, para as pessoas que estavam ali cumprindo essas medidas socioeducativas, até a carência de médicos, a carência de alimentação, de local adequado para fazer necessidades básicas, para dormir. E eu sempre falo com vocês, todas essas questões, elas ultrapassam o título executivo judicial. Quando a pessoa está cumprindo uma pena, ela está cumprindo uma pena com base num título executivo judicial. Do mesmo modo que no direito civil e processual civil, quando alguém executa uma multa ou algum dano moral, ela o faz com base num título executivo judicial. A pena é a mesma coisa. Ela é feita com base num título executivo judicial que foi proferido com base no caso concreto. Então, uma vez que nesse título executivo é determinado o cumprimento de uma pena privativa de liberdade ou de uma medida de segurança, ela tem que seguir os padrões que a gente tem na nossa LEP, na Lei de Execução Penal. E lá tem uma série de garantias que devem ser garantidas à pessoa internada ou que está presa. Quando o Estado não garante o direito ao banho de sol, não garante o direito a uma cela com tamanho mínimo adequado, água, comida, visita íntima, há uma violação do título executivo judicial que foi proferido para aquela condenação. Então, no caso Plácido de Sá e várias outras medidas provisórias também sobre o sistema carcerário, inclusive a super medida provisória tão falada, foi determinado que aquela pessoa que está cumprindo a pena, ela tenha o direito a, ao cumprir um dia de pena, ela ter abatido 2 dias da sua condenação, para poder ser uma forma de compensar esse cumprimento de pena em condições desumanas. A Lorena chegou aqui, peraí, deixa eu... Ei, Lori, tudo Oi, bem? Dani, tudo bem? Eu tava te Tudo, aguardando. eu já tinha entrado há um tempo, não deve ter notificado para você, né? Não. Porque aí eu já comecei a falar um pouquinho aqui de título executivo judicial, de Ah, excesso que de maravilha. execução. Então vamos lá, gente. Essa é a Lorena Machado. Ela veio conversar aqui com a gente. Ela é advogada criminalista. Ela está fazendo o mestrado dela na Universidade Federal da Bahia e veio honrar a gente com a presença dela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o sistema interamericano de direito penal. Aí você Exato, pode se apresentar de novo, se com você quiser, alguma certeza. coisa que eu esqueci. Obrigada, Dani, pelo convite, primeiro de tudo. Admiro muito você e o seu trabalho. Foi um gracioso, assim, um gracioso encontro nosso durante essa pandemia tão terrível, né? Que assolou o mundo inteiro. Então, em meio a essa catástrofe humanitária mundial, a gente se encontrou e a gente tem construído coisas muito bacanas. Eu espero que a nossa construção se dê para além desse período tão terrível, né? Que a gente consiga manter, né, construindo coisas bacanas. Com Então, certeza. Os bons legados que a pandemia vai gerar, né? O copo meio cheio. se for possível, a gente falar em bons legados, né? Diante de tanta coisa ruim. Pois é. Pois é. Então é isso. Estou vendo aqui alguns colegas que estão entrando. Maurício Saporito, Dani, é um defensor público aqui da Bahia, assim, incrível, super atuante, trabalha também na Bem-vindo, execução obrigada pela penal. presença. Você precisa conhecê-lo, é sensacional. Ele é muito interessado em direito internacional dos direitos humanos, eu sempre troco muito com ele. Ele trabalha ali muito dentro do sistema penitenciário aqui da Bahia, então realmente é uma pessoa que muito me inspira. Rodrigo Guerra também, um advogado muito atuante aqui também na Bahia.
Então, estou vendo aqui alguns colegas bastante que vem me deixando aqui bastante feliz. Então, você já me introduziu, eu sou advogada criminalista aqui na Bahia. Trabalho também na Procuradoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Estou mestranda em Relações Internacionais, desenvolvendo minha pesquisa sobre direito internacional, direitos humanos e sistema criminal, digamos assim. Eu cheguei a começar a apresentar essa pesquisa, mas falei que você detalharia melhor quando você entrasse. Eu não vou detalhar muito, porque eu não vou dar spoiler, mas a gente pode falar um pouquinho sobre a nossa temática, né? Que tem muito a ver com a minha pesquisa, mas a gente pode falar sobre a temática de hoje. Eu vi que você estava falando sobre a decisão da Corte DH, falando sobre o cômputo da pena em dobro e tal, mas eu acho que a gente podia falar também sobre como é que estava a situação do Plácido de Sá, né? Não sei se para você seria interessante. Então, não, assim, pode falar. Eu cheguei a começar a falar e aí acabei emendando, porque eu não tinha programado e você estava entrando, então eu fui entrando num assunto e outro. Mas vamos começar falando então como é que estava o Plácido de Sá antes da medida provisória. Então é o seguinte, gente, não sei se Ícaro Matos também, um juiz que usa decisões do sistema interamericano em suas decisões, um juiz raro. Nossa, que maravilhoso. Maravilhoso. Juiz criminal, muito bem-vindo, meu amigo. Uma alegria estar aqui com você. Então, assim, o sistema interamericano é um sistema que vincula o Estado brasileiro, porque o Brasil ele ratificou a Convenção Americana, né? E ele também está presente na Carta de Bogotá, né, que é a Carta dos Direitos e Deveres americanos, né? Então, o Brasil se vincula não só à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como também se vincula à Comissão, como também à Corte, porque o Brasil aderiu, se submeteu ao tratado que submete a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil pode ser fiscalizado tanto pela Comissão, quanto também a comissão pode levar os nossos casos à jurisdição da Corte Interamericana. Então, o que foi que a Defensoria Pública fez? Ela pegou a situação do Plácido de Sá, que era a seguinte: tinha superlotação em presídios, dentro do complexo prisional, que é um complexo prisional do Rio de Janeiro enorme, né, que tem vários alojamentos. Então, tinha situação de casos de pessoas de superlotação de mais de 200%. Tinha falta de médicos, né? Tinha situação de ter somente 3 médicos e um psiquiatra e outro clínico, né? Ou seja, praticamente não tinha médicos. Se eu não me engano, eram mais de 3 mil presos, né? Eram mais de 3 mil presos para mais ou menos 1.000 e poucas vagas, ou seja... Ó, o Pedro chegou aí também. Obrigada, Pedro. Está sempre prestigiando aí nossos eventos. Defensor Público da União também, de Recife. Muito bem-vindo também, um grande colega, grande parceiro meu e da Daniele. Então, estava essa situação degradante, sem auxílio. Tinha muitas pessoas precisando também de mantimentos, que não tinha mantimentos, então não tinha assistência médica, tinha superlotação, tinham celas com mais de 80 pessoas. Professor Siddhartha acaba de chegar também, que tem um livro. Presença VIP também. Também tem um livro, A Corte Interamericana como Tribunal Constitucional também, que eu tenho, maravilhoso. Caótico. Maurício. Isso que a Lorena está falando, gente, é o que eu estava falando no início. É uma ofensa ao título executivo para começar. Além de tantas outras coisas, quando a pessoa está presa, ela está presa com base num título executivo. É legítima a detenção, porque se não fosse legítima, aí a gente estaria ofendendo vários outros direitos. Mas é uma detenção legítima. Só que o fato dela estar presa, isso não impede dela ter acesso ao sistema de saúde, ao sistema público de saúde. O SUS é acessível ao preso. Mas no caso, como a Lorena falou, é uma imensidão de presos para 3 médicos, então, obviamente, isso não dava conta. Então, aí já começa a ofensa aos direitos, dentre tantas outras. A superpopulação carcerária em termos de muitos presos numa mesma cela. Aí, continue aí, Lorena, falando que você está... Eu anotei alguns dados só para a gente ter noção. Entre os anos de 2016 e 2018, foram 56 mortes de presos, sem identificação de a que se destinava essas mortes, porque não tinha luz do sol, ventilação.
Havia indisponibilidade de água, ou seja, as pessoas não tinham acesso à água potável para beber, né? Não havia plano de incêndio nas celas, ou seja, olha a possibilidade de desastre que aquelas pessoas estavam. Isso é engraçado que eu comentei no início, porque é uma das coisas que eu me lembro de quando li os fatos desse caso. Me chamou muita atenção os Muito. fios todos soltos e não ter o plano de incêndio, e ainda toda a fiação elétrica do lugar era toda exposta à chuva. Então, a qualquer. Imediatamente poderia ter um curto-circuito Sim, e sem plano de evacuação, exato. Em imagina. números exatos, aqui ele fala que em 6 de março tinha a população com 3.700 de 2018, né, que foi quando tivemos a medida provisória, de 3.766 presos, né? E tinha um excedente populacional de 2.067 pessoas, né? Então, a mais eram 2.067 pessoas que cabiam, né? Então, imagina você tá aqui ele fala que tinham células que cabiam que estavam 60 pessoas numa cela, né? Entre 30 a 60 pessoas numa cela. Então, não havia, como a gente falou aqui, medicamentos, não havia setor de médicos e nem mesmo pessoal de segurança. Deixa eu ver se eu acho aqui quantas pessoas que tinham. Se eu não me engano, haviam somente 8 pessoas para realizar a segurança desse estabelecimento prisional. Então, assim, realmente era um caos. E todas essas falhas do serviço prisional, provavelmente elas vão interferir na própria percepção de direitos humanos dessas pessoas. Inclusive, outro fato é que não tinha separação de celas entre pessoas idosas, né, e pessoas LGBTQIA+, né? E o que acontece quando você não tem separação de celas de pessoas LGBTQIA+? Elas são violentadas, elas são estupradas, né? Pessoas idosas, idem, né? Então, assim, as violações de direitos humanos, elas só vão se perpetrar, né, e serem reiteradas, né? Então, É aquela questão da interseccionalidade, né? É uma Exato. violação em cima da outra que torna uma pessoa vulnerável uma hipervulnerável em vários sentidos. Exato. Então, somando-se as mortes, a falta de assistência médica, de medicamentos, superlotação. A superlotação é algo reiterado nos presídios brasileiros. Saporito tá aí, ele tem acesso aqui aos presídios aqui em Salvador, não vou nem dizer no interior da Bahia, mas aqui em Salvador a gente trabalha com superlotação. Então, assim, o Rio de Janeiro, a gente pode falar que é uma situação periclitante, mas, assim, isso é um fato do Brasil, né? Vamos ver o que aqui a corte vai falar sobre o super case, depois que ela analisar vários casos aqui, pedrinhas, etc., curado, vai ser algo bem interessante. Mas, enfim, a defensoria se deparou com essa situação absurda, que a gente relatou aqui, algumas características, e levou esse fato para a comissão, né? Levou alguns anos na comissão, né? Que decretou algumas medidas cautelares. Não resolvendo, a comissão solicitou uma medida provisória à corte. A gente viu a diferença, eu gravei um podcast, a professora Daniele também gravou um podcast excelente no Segurança dos Direitos. A gente vai convidar todo mundo para assistir o meu podcast no IBEADA-PPcast e o podcast da professora Daniele no Segurança dos Direitos, que é sobre sistema interamericano e medidas provisórias cautelares, direito penal. Fala sobre isso. E a medida provisória é uma medida cautelar, né, e tutelar de urgência para garantir direitos de forma urgente, que não pode ser demorado. E a Corte deferiu essa medida que a comissão solicitou, determinando que o Brasil cumprisse vários requisitos. Dentre eles, determinou, né, diante da situação degradante dos direitos humanos daquelas pessoas, mais de 56 mortes em 2 anos, que o Brasil, né, considerasse que cada dia de pena no Instituto Penal Plácido de Sá fosse contado como 2. Mas para quê? Para que as pessoas pudessem sair daquele ambiente de forma mais rápida, né? Porque a Corte não vislumbrava, diante das condições de políticas públicas que o Brasil tinha, e também diante de todos os outros anos que já haviam sido determinadas medidas cautelares, né, e solicitadas outras medidas do Estado, não via uma outra alternativa que faria com que essas pessoas tivessem direitos humanos resguardados de forma mais rápida, né? E essa foi a determinação da Corte. E foi uma criação muito inovadora da Corte, né? Ela ainda não tinha criado essa ferramenta ainda.
O professor Zaffaroni escreveu um livro e denominou essas penas de penas ilícitas, né? Ele escreveu um livro chamado, junto com o professor Juarez Tavares, e denominou essa situação nesses presídios de cumprir, que essas penas seriam penas ilícitas. E eu me questiono muito de que se essas penas são ilícitas, Dani, porque para mim, que sou abolicionista, aí vamos trazer aqui aquele nosso diálogo, quais penas seriam lícitas? Eu questiono, né? Para mim, que sou abolis, para mim nenhuma pena é lícita. Mas ele traz esse questionamento, essa nomenclatura, né, de que essas penas seriam penas ilícitas. Então, o Brasil então, é notificado dessa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz com que ele seja obrigado a cumprir, né? A Justiça do Rio de Janeiro passa a ser obrigada a cumprir. Mas por que que o Brasil... Lembrando para quem está assistindo que a medida provisória ela é vinculante, assim como são os pronunciamentos em termos de sentença da Corte, diferente dos pronunciamentos da comissão, que são apenas medidas de aconselhatórias para o Estado. Não tem esse caráter vinculante, mas as medidas provisórias têm, e essa foi uma medida provisória do Plácido de Sá. Essa é a grande diferença, né? Mas por que que as decisões da Corte Interamericana elas são obrigatórias para o Brasil, né? Como a gente sabe, o direito dos tratados ele é regulado por um tratado internacional que regula esse direito internacional, né? Então, a partir do momento que a gente ratifica um tratado internacional, a gente se obriga a cumprir todas as normas que vão se eivar daquele tratado. Né? Então, o tratado que nos obriga a cumprir essa norma internacional é o tratado que a gente assinou, que nos submetemos à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Então, portanto, quando a gente se submete a essa jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, todo o corpus juris da Corte, que é como a Corte chama a sua jurisprudência, a sua construção jurisprudencial, a sua construção normativa, passa a não ser obrigatória, né? É o Tratado de Versalhes, que ele vai dizer que a gente chama de Tratado dos Tratados, vai dizer que todos os tratados, né, que os estados decidem derrogar a sua soberania, digamos assim, passam a não ser obrigatórios, sobretudo os tratados referentes ao direito internacional dos direitos humanos, porque ele se diferencia do direito internacional público, né? Porque ele tem uma perspectiva referente a os princípios pro persona, que vai nos ser muito interessante e vai ser usado, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça. Então, essa é a grande questão para que as decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mais especificamente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não seja obrigatória. Porque... E lembrando que na última opinião consultiva que a Corte proferiu sobre a abrangência da denúncia da Convenção e da competência da Corte, ela reconheceu a própria competência como uma cláusula pétrea. Então, se o Estado quer se retirar do sistema, ele pode, cumprindo ali aquela vacatio legis de 1 ano, na qual ele permanece vinculado e permanece vinculado para trás, né? Essa decisão não retroage. No entanto, o Estado, né, disse a Corte nessa última opinião consultiva, ele não pode simplesmente permanecer como signatário da Convenção Americana, mas não reconhecer mais a competência da Corte. Ou ele permanece reconhecendo os dois, ou ele se retira do tratado. Ele não pode simplesmente deixar de reconhecer a competência da Corte, uma vez que ela já havia sido reconhecida, porque isso seria uma cláusula pétrea do sistema interamericano, esse reconhecimento da Corte e das decisões vinculantes. Então, vamos voltar para a classe de Sá. Essa questão daí que você trouxe é, inclusive, um ponto de divergência. O André de Carvalho Ramos, ele entende que não cabe, né, a denúncia de tratados de direitos humanos, né? Então, a Corte Interamericana acho que também foi bem afrontosa, digamos assim, em trazer essa possibilidade de denúncia. Eu acho até perigoso, mas vamos lá. Mas assim, eu acho que o Estado, no seu exercício de soberania, ele assinou. Eu acho que o André de Carvalho Ramos fala isso com base na nossa Constituição, né? No 5º parágrafo 2º e 3º. Mas nem todos os estados têm essa previsão constitucional.
Mas enfim, se Enfim, pode ou não pode, isso foi o que ela disse na última opinião consultiva. Eu não lembro o número, se é 25 ou 26. Bom, mas vamos voltar. Enfim, então o Tratado dos Tratados, que é o Tratado, né, de Versalhes, vai trazer essa obrigatoriedade dos estados cumprirem os tratados nos quais ele ratificou, né? Portanto, o Brasil, quando ele ratificou não só a Convenção Americana, mas se submeteu à jurisdição da Corte, ele passa a se obrigar a cumprir todo o corpus juris da Corte e, sobretudo, as decisões da Corte Interamericana. Então, mesmo quando a Corte Interamericana cria essa jurisprudência que fala que cada dia de pena vai valer como 2 no Brasil, ele é obrigado a cumprir essa jurisprudência da forma como a Corte determinar. Então, voltemos à situação do Plácido de Sá e o TJ Bahia, e o TJ Rio de Janeiro. Então, quando determinou-se o cumprimento dessa decisão dos 2 dias válidos, cada dia válido como 2 aqui no TJ do Rio de Janeiro, o TJ do Rio de Janeiro ele não cumpriu de forma integral. Pelo fato da Corte Interamericana ela ser silente, né, da forma como seria realizado o conto do prazo, ela passou a cumprir somente a partir da decisão. Então, ela entendeu que somente os casos relacionados a partir de 2018 é que teria direito ao cômputo em dobro da pena. Então, começou a negar todos os pedidos das pessoas que teriam ingressado anteriormente a 2018. Né? E passou a tratar de forma diferente aquelas pessoas. Então, se você entrou anteriormente a 2018, você não vai ter direito. No entanto, se você entrou após 2018, você vai ter direito. E começou a relativizar esses direitos humanos, sendo que as pessoas estavam tendo as mesmas condições degradantes, estavam sofrendo as mesmas violações. A gente também pode trazer a questão que a própria Corte também fez uma diferenciação, né? Eu tenho uma crítica a isso, mas ela proibiu, por exemplo, essa contagem dobra para crimes violentos, etc., né? Ela determinou, inclusive, teste. Tinha lá o tipo de crime. Seria um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, não poderia ser um crime hediondo, não poderia ser um crime contra a vida. Tinha as regras, né? Exato. E é algo realmente a se analisar do porquê essa solicitação, se há cabimento de se fazer essa diferenciação, se todas as pessoas que estão ali estão sofrendo graves violações aos direitos humanos, né? Mas, enfim, ela fez essa determinação e o Estado do Rio começou a modular os efeitos da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Veja, o Tribunal do Rio de Janeiro começou a modular os efeitos da decisão da Corte Interamericana. Então, uma das pessoas que estavam lá levou esse caso ao Tribunal do Rio de Janeiro e solicitou, não, veja, eu tenho direito, a Corte Interamericana informou que aqui a gente vive em situação degradante, então eu quero ter esse direito, eu quero que os meus dias de pena sejam cumpridos como 2. O querido Ivonei também, bem-vindo, Ivonei. Bem-vindo, sempre presente também. Grande Ivonei. E o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, ele negou esse pedido. Ele disse que que as decisões da Corte Interamericana somente valeriam a partir do ano de 2018. Então, ele levou esse pedido para o professor Luiz Gabriel também, grande advogado aqui da Bahia, bem-vindo à live. Ele levou esse caso para o Superior Tribunal de Justiça, né? E para nossa surpresa, para minha surpresa, que tenho pesquisado bastante os tribunais superiores e o controle de convencionalidade, digamos assim, pelos tribunais superiores, ele fez uma revisão da decisão da Corte Interamericana, da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e determinou que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cumprisse de forma integral a decisão da Corte Interamericana e não modulasse os efeitos. Ele julgou conforme o princípio pro persona, e que tem alguns artigos da própria Convenção Americana que fala que nenhuma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos pode ser julgada de forma a suprimir direitos humanos. Então, toda e qualquer interpretação que se possa fazer sobre as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos deve ser para contemplar mais direitos e não para suprimir. É o princípio pro homine, né? Está no 29 da Convenção.
princípio pro persona. E foi com base nesse princípio, né, ou no princípio, ele se fundamentou também no princípio da fraternidade, que primeiramente o ministro relator Reinaldo Fonseca, né, deu a liminar e posteriormente, de forma coletiva, foi confirmada a decisão e o Tribunal do Rio de Janeiro agora vai ter que não mais modular os efeitos, né, da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas sim determinar que seja cumprida para todo o período daquelas pessoas que estejam cumprindo a pena ali no Instituto Penal Plácido de Sá. Então, assim, dentre esse caso do Instituto Penal Plácido de Sá, é extremamente interessante porque a gente trata de controle de convencionalidade, a gente trata de execução penal, a gente trata de cooperação jurídica internacional e de cooperação internacional, de efetividade de ajuda externa, né? Eu estava vendo exatamente isso. A gente faz uma análise da efetividade da ajuda externa de organizações internacionais aqui no Brasil, né? A gente vê que levou-se 3 anos, né? 2018, 2019, 2020, 2021, 3 anos para que a gente tivesse cumprida integralmente uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos na execução penal brasileira, né? Vendo que pessoas estavam em situação extremamente degradante. Então, a gente pode ter uma análise assim de questões bastante sensíveis de cooperação internacional, execução penal e direito internacional de direitos humanos, somente nesse caso do Instituto Penal Plácido de Sá. Mas lembrando para as outras pessoas que não foi somente nesse caso que a Corte deferiu 2 dias como, né, cada dia contado como 2. Existe também Pedrinhas, Maranhão e Curado, em Pernambuco, que não ganhou ainda uma grande mídia. Eu vou agora passar a palavra para a Dani, para caso ela queira fazer alguns comentários. Eu queria até te provocar pela decisão do STF que teve nesse tema, né? Que não poderia ser assim, que na verdade o que a gente deveria ter é uma indenização por cada preso individualizada, que deveria juizar no valor de R$ 2.000. Então, um recurso extraordinário posterior a essa decisão, né, do Plácido de Sá, totalmente contrária a ela. E a gente fica numa situação, num limbo jurídico, em que não há o diálogo das cortes. O STF muitas vezes faz isso, né? Desautoriza a Corte Interamericana em situações que não são nem tão políticas assim, né? A indenização ou a diminuição de pena, mas houve uma desautorização, foi posterior. Então, eu queria te provocar, assim, sobre essa decisão do STF, reflexos, né? Tanto teóricos quanto práticos na vida do preso. Sim. Bem, essa decisão do STF que desautoriza a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu quero trazer para a gente discutir aqui qual seria o benefício efetivo, por exemplo, de um preso que está cumprindo naquele momento a pena, uma indenização posterior. Porque se você está cumprindo pena em um lugar que é degradante, tudo que você quer é sair dali. E outra, é uma indenização fixa de R$ 2.000, que é um valor baixo, considerando o padrão de vida brasileiro, considerando aí o salário mínimo, então seriam 2 salários mínimos, vamos dizer assim, para um preso receber quando sair. Então, esse dinheiro, né, de que serviria, de tanta utilidade e individual. Então, ainda onera mais o judiciário para as pessoas terem que ajuizar uma ação comprovando, porque não é presunção de que ele está no lugar, de que as condições eram desumanas. Então, uma necessidade de comprovação de que aquela pena foi cumprida em condições desumanas. Então, realmente uma decisão muito complicada do STF. Sim, com certeza. Eu acredito assim que é sempre necessário analisar o caso a partir do princípio pro personam, né? O que é que vai ser melhor para aquela pessoa e por que não também cumular, né, possibilidades, porque assim, para a pessoa que passou por situações degradantes, sem dúvida ela faz jus a uma indenização. Acredito que uma indenização de R$ 2.000 não é suficiente. E, da mesma forma, ver-se livre de forma urgente, para mim, é muito mais do que suficiente. Mas, assim, ainda também não me satisfaz que cada dia de pena seja contado como 2. Talvez ainda seja muito pouco. Né? Talvez ainda seja muito pouco.
Não sei se é o meu olhar e coração abolicionista, né? Não sei se isso seja... Jamais vai ser suficiente. A prisão nunca é a resposta. Mas ainda também sei que é uma decisão inovadora, sei que é importante, sei que muitas pessoas estão fazendo-se livres por conta dessa decisão de forma muito mais rápida, mas me questiono se ela é satisfatória e a gente para aí. A gente para aí, né? A gente para aí com 2 dias de pena, vale-se como 2. Essa vai ser uma decisão que vai ser, por exemplo, utilizada em outros presídios. A gente vai poder trazer ela para aplicar em vários presídios do Brasil e isso vai resolver todos os nossos problemas. Com certeza não, né? Eu acho que a gente tem um problema estrutural muito grande. Estava falando no início da DPF 347, que já vai fazer 6 anos, né? Foi uma DPF de 2015 e pouco mudou de lá para cá. A gente teve uma declaração formal em controle concentrado do STF, declarando o estado caótico, uma decisão que ia além até de poderes de uma decisão judicial, porque determinava expressamente obrigações para os outros poderes, obrigação para o legislativo, CNJ e tudo mais, mas pouco se evoluiu de lá para cá, pouco se evoluiu. Inclusive, no início da pandemia, a gente teve que lutar para não ter a prisão dentro de container, né? A gente Sim. voltou para essa... a falar sobre uma coisa que já estava decidida, a desumanidade de um container, que isso não seria possível, e com a pandemia a gente conseguiu voltar, né? E a pressão da sociedade civil teve que ser muito grande para o governo voltar atrás e esquecer essa história do container por conta da pandemia. Então, a Sim. gente vê que pouco se evoluiu dessa decisão da DPF 347, por mais que ela também Sim. tenha sido muito inovadora. Uma grande questão também que eu vejo é que a gente retoma esse fato, né? Que ainda as organizações da sociedade civil e as defensorias públicas ainda têm pouco conhecimento sobre o sistema interamericano. Então, há ainda, pelo menos no Brasil, pouca demanda ao sistema interamericano, né? Eu vejo quando a gente pesquisa, o professor Vinícius Assunção, que está aqui presente também, grande advogado, presidente do BADPP, professor Saulo Matos também está aqui, o professor Tiago Vieira também está aqui, pessoas muito queridas para mim. Não posso deixar de mencioná-los aqui. Bem-vindos. Bem-vindos, exato. Ainda há poucas demandas ao sistema interamericano brasileiro aqui, demandas que são levadas do Brasil, né? A maior parte são dos presídios brasileiros, mas eu ainda acho que são poucas, porque quando a gente faz a pesquisa lá no sistema, a gente vê que de outros países, Peru tem muita demanda do Peru. É uma coisa assim surreal de presídios do Peru, né? O Castro tem decisões assim surreais que a gente fica olhando. Primeiro, a gente percebe que há uma construção jurisprudencial que não é aplicada aqui. Então, os tribunais brasileiros eles desconhecem por completo a jurisprudência da corte. Segundo, não só desconhecem, como não aplicam. Eles não aplicam, não sabem para que serve, não entendem o que... Por isso que eu falei que me surpreendeu muito essa decisão do STJ, porque na própria decisão ele cita princípios de direito internacional de direitos humanos e explica o porquê que ele tem que aplicar. Então eu fiquei muito surpresa, porque em minhas pesquisas eu não encontro não só juiz, como o Ícaro, que estava aqui mais cedo, que em suas decisões ele faz controle de convencionalidade do desacato, eu acho sensacional. É muito raro isso aqui, mas eu não encontro no TJ, eu não encontro... É bem difícil mesmo, é bem raro, mas eu acho que é uma cultura, né? Até a gente estava conversando anteontem na live com o professor Siddhartha, que também estava aí mais cedo. É uma cultura que está em processo de construção e crescimento. Então, como ele falou, na época que a Constituição de 88 foi feita e as pessoas falavam, os juízes têm que estar com a Constituição do lado para sentenciar e tudo, e muitos não estão. Hoje isso já é inadmissível. A gente sabe que as sentenças são sempre feitas em consonância com a Constituição, mas a gente pode usar o outro raciocínio. Hoje é muito difícil a gente ver um juiz sentenciando tendo a Convenção Americana ali aberta no computador e dando aquela olhada. Sim. Então,
acho que é toda uma evolução cultural, jurisprudencial, social, de aceitação do sistema, porque eu acho que ainda tem muito essa questão de questionar a soberania, por mais que você muito bem Isso. explicou que não existe questionamento de soberania quando o Estado, dentro da sua soberania, resolveu se submeter. Mas ainda existe muito esse questionamento de que não se pode deixar uma corte internacional influir nas decisões nacionais, que a Corte Nacional vai sempre prevalecer. Então, acho que é um caminho, né? É um caminho, é uma construção que hoje eu já vejo que está muito melhor do que antes, muito mais se fala do sistema interamericano, que vai muito além de uma coisa simbólica, é que o sistema interamericano ele tem várias frentes de, né, você vê as relatorias da comissão, que tem desde os mortos e desaparecidos, LGBTQIA+, e indígenas, e crianças. Então, são uma série de relatorias de diversos temas. Então, a gente está aqui falando do sistema prisional, mas o sistema interamericano influencia para muito além disso. Então, acredito que seja uma forma de você construir pouco a pouco, né? Aquela coisa de grãozinho em grãozinho. Então, como você falou, será que é suficiente você dar o benefício de um dia mais de pena? Não é suficiente, né? Suficiente seria que a pessoa fosse condenada e cumprisse a pena com todos os direitos e garantias que ela tem. Isso seria o suficiente. Por quê? Porque o melhor ainda seriam respostas extrapenais, né? Que não passassem pelo cárcere. Mas acredito que já seria uma grande evolução se a gente tivesse um cumprimento de pena digno. E por isso eu digo suficiente, porque acho que para a gente evoluir, a gente vai sempre aos poucos. Só que quem está passando por uma situação dessa tem muita pressa. Então, é difícil você falar nessa espera, vamos esperar as coisas evoluírem. Então, é uma situação muito delicada, que envolve questões econômicas e políticas grandes, porque uma indenização de R$ 2.000 é pouco, mas se você colocar uma população carcerária de quase 800 mil pessoas, é muito dinheiro. Então, é uma questão política e econômica forte, mas também é uma questão micro, né? Se você olhar a vida de uma pessoa, então é muito mais difícil você utilizar esse raciocínio que estamos evoluindo, que as coisas estão melhorando, que essa decisão ela é uma boa decisão, apesar de insuficiente. Então, acho que na hora da análise é bem interessante a gente sempre analisar por dois aspectos, né? Um aspecto macro, que de fato foi uma decisão simbólica, significativa e tudo mais, e um aspecto micro, né? Que é essa pessoa individualizada, com a sua própria vida, sua própria família, seus próprios anseios, até aquela questão do dano ao projeto de vida. E ela tá ali, às vezes, por uma coisa simples, né? Uma coisa que ela poderia estar cumprindo um outro tipo de condenação pelo que cometeu, ou uma justiça restaurativa, ou uma pena pecuniária, ou até uma restritiva de direitos, ou até uma monitoração eletrônica para cumprir pena do lado de fora. Todas medidas que podem não ser suficientes, mas certamente são melhores do que um cárcere, e um cárcere nas condições brasileiras, né? Nas condições que nós Sim. temos aqui. Eu quero também mencionar a presença de Júlia Lordelo, defensora pública do Amapá. O advogado Jeff Amadeus também, admiro demais Jeff, grande Jeff. Nossa, estamos cheios de presenças VIPs hoje na nossa live. E o advogado Matheus Brito, um querido também, querido, muito amigo meu. Muito obrigada pela presença de vocês, muito importante. Então, gente, a gente acho que já está finalizando a live, né, Dani? O amigo também, Luiz Colavolpe, muito obrigada, advogado brilhante também em Brasília. Para finalizar a live, eu acho que a gente conclui assim, trazendo, pelo menos a minha percepção, trazendo assim a ideia de que assim o sistema interamericano ele traz grandes avanços para a execução penal e para os direitos humanos, para o direito internacional. A grande questão é a resistência do judiciário brasileiro em levar à frente as decisões do sistema interamericano, né? Mas assim, quando o judiciário brasileiro começar a levar à frente as decisões do sistema interamericano, acho que a gente pode começar a contestar as decisões do sistema interamericano. É o que eu estava falando com você, Dani. Assim, será que é suficiente cada dia de pena valer como 2? Assim,
Eu me questiono, mas eu acho que primeiro a gente tem que pedir, tem que requerer e demandar que o judiciário brasileiro cumpra pelo menos integralmente as decisões da corte e de forma mais célere, porque demorou 3 anos para que essas pessoas tivessem o direito a um direito garantido, né? Então, assim, e a gente está falando somente do Plácido de Sá, mas existem outros presídios, por exemplo, o presídio de Curado, em Pernambuco, as pessoas dormem em. Eu não sei se vocês já viram, ou se eu convido quem está aqui na live a pesquisar, mas as pessoas dormem em caixões nas paredes. Lá tem uma coisa chamada chaveiros, que é o próprio preso que controla a entrada das pessoas dentro da cela. Então, assim, esse estabelecimento prisional, ele foi sofreu medida provisória da corte, tem a mesma decisão do Plácido de Sá e sofre uma coisa que desde Benedito chamou de favelização, que assim é uma situação surreal. Se você ver as fotos, você não acredita, mas assim, veja só uma foto de uma cela de Curado, que é pessoas que dormem em caixões nas paredes. Vocês já foram em cemitério, viram aquelas gavetas nas paredes? Tem pessoas que dormem em gavetas nas paredes. Então, perceba a situação degradante que essas pessoas vivem e que precisou que a gente demandasse um sistema internacional para que esse sistema, por meio do que a gente chama do bumerangue, demandasse que o Brasil cumprisse, pelo menos, determinasse que essas pessoas cumprissem cada dia que valesse, né, contasse como 2 a execução penal. Então, assim, é muito importante que a gente se instrumentalize, se instrumentalize pelo direito internacional de direitos humanos, para que a gente possa demandar sistemas internacionais, já que a nossa estrutura de sistema público de direitos humanos não tem sido efetivada. E aí eu vou lembrar muito de Vinícius, que estava aqui, e a gente vai compreender muito bem que o racismo, ele interfere demais no nosso sistema de justiça criminal, né? Ele vai ser o responsável por essa política de encarceramento em massa, por não querer, de fato, aplicar muitas decisões para soltar essas pessoas. Não sei se o Vinícius ainda está aqui, mas ele poderia escrever, se ele quisesse, mais sobre isso. Ele até colocou, acontece que as medidas alternativas têm sido empregadas como alternativa à liberdade e não à prisão, lamentavelmente. Isso é uma verdade. E dentro do que você falou, eu costumo falar em sala de aula a questão do princípio da intranscendência, né? Tá lá no artigo 5º, a pena não passará da pessoa do condenado. Mas eu gosto muito de utilizar o que o Rodrigo Roig, que é defensor aqui no Rio, defensor público, fala que não existe intranscendência da pena. Sim. Existe transcendência mínima. Porque é impossível que dentro de uma família com uma pessoa encarcerada, aquela família não seja afetada de inúmeras formas. Desde aquela pessoa, às vezes, era uma fonte de renda e deixou de ser. Desde que, além dela ter deixado de ser uma fonte de renda, uma parte da renda que sobrou ainda vai para sustentar aquela pessoa no cárcere, levar comida, levar remédio, levar roupa, levar produtos de higiene. E o deslocamento para visita, que às vezes é longo, às vezes o problema é o tempo de deslocamento, a pessoa não tem tempo porque trabalha, não consegue a visita, às vezes é o dinheiro, não tem o dinheiro da passagem, e aí é impossível uma família não ser afetada por um membro da família dentro do cárcere. Então não existe essa intranscendência. Nas minhas primeiras aulas de direito penal, eu gosto de começar com aquele filme. Eu não sei o nome dela, que está abreviado aqui. A Júlia está falando da menstruação. De fato, miolo de pão para as mulheres. Pois é, são inúmeras. E aí a gente entrou numa mulher no cárcere, a gente fala de maternidade no cárcere, e aí é infinito, né? Ela falou aqui nas mulheres puérperas. De fato, é muita violação de direitos, então não existe essa intranscendência, né? Quando a mãe termina de amamentar e tem aquela separação, então você já vê aquela criança que é obrigatoriamente separada da mãe, então todo o dano psíquico que isso pode gerar àquela criança. E eu estava falando do filme que eu sempre passo, é o documentário, na verdade, da Maria Augusta Ramos. Gente, agora me fugiu o nome, que eu sempre passo todo primeiro dia de aula de direito penal, porque ela faz um documentário sobre a vida no fórum aqui do Rio e as pessoas presas por prisão preventiva, e o documentário já começa com um cadeirante
pedindo a uma juíza que troque ele de cela, porque ele não consegue fazer as necessidades dele, porque Nossa. ele tem que se arrastar até chegar, né, em cima de todas as, né, das outras pessoas. Só que ele tinha sido condenado por roubo com rompimento de obstáculos porque pulou o muro. Então, assim, como que um cadeirante, entendeu? Pulou um muro. Então você Não já era começa. ele, né? Pois é, então assim, ele ainda estava preso preventivamente. Sim. E é muito complicado, sabe? E a gente vê que ela tá falando que viu. Como é o nome? Que me fugiu aqui o nome do documentário. E Justiça, lembrei. Justiça, o nome do documentário. Então, assim, eu já começo o Penal 1 com esse filme, para as pessoas, para os alunos verem que, muito além da dogmática penal que a gente precisa estudar, a gente tem que pensar sempre o objetivo final dessa dogmática, que é a aplicação da pena. Exato. E a Exato. aplicação da pena influenciando concretamente na vida de uma pessoa micro, né? Uma pessoa, uma família. Então é isso. Eu acho que se a gente tivesse que finalizar, é suficiente essa decisão? Não é, assim como não é suficiente mostrar o documentário nas aulas. Mas eu acho que a gente vai fazendo o mínimo, né? Cada um vai fazendo o que pode. Se eu estou Exato. trabalhando com alunos de terceiro período, então eu faço o que eu posso. Não vou deixar de ensinar dogmáticas, escolas, e tal, porque é importante, a pessoa precisa É o que saber. muito me questionam, Dani, quando eu falo, eu sou advogada criminalista e de direitos humanos e estou começando a entrar pro direito internacional, pesquisa de direito internacional, mestrando em relações internacionais e tal. Aí fala assim, mas direito internacional não serve para nada. Ah, mas direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos não serve para nada. Eu falo, olha, eu vou deixar essa ferramenta tão importante só porque você está dizendo que não serve para nada. A gente precisa utilizar essa ferramenta a nosso favor. A gente precisa compreender essa ferramenta e estudar as melhores formas de utilizá-la. É muito importante que a gente aprenda para que serve e compreenda, porque é um arcabouço que a gente desconhece, né? Muitas pessoas desconhecem, e é uma forma de se acessar um tribunal internacional que pode forçar tribunais nacionais a fazer o que a gente precisa. A gente tem essa realidade que você traz aí, mostra para os seus alunos, e que a gente pode fazer com que mude. Quero registrar aqui a presença também de Luciana Monteiro e de Fernanda Ravazano também, que chegaram, assessora aqui do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e advogada aqui, grande advogada criminalista também. Chegaram no finalzinho, mas já agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Bom, então acho que é isso. Realmente, Lorena sempre maravilhosa, trazendo super é, dados concretos aí do caso, né, para a gente pensar que é muito mais do que um caso teórico, é um caso prático mesmo, né? Sim, É um caso concreto. E a gente estuda ele teoricamente, muitas vezes, analisando a sentença, fazendo esse comparativo do STF, do STJ com a corte, mas para muito além disso, a gente está falando de um caso concreto, de pessoas concretas. E a gente tenta, cada um na sua posição, né? Você citou vários aí convidados, juízes, defensores públicos, advogados, cada um tem uma atuação prática no sistema de justiça criminal. Então, cada um faz o que pode. Mudar o sistema num período próximo é muito complicado, mas cada um fazendo a sua parte, a gente minimiza os danos, né? sim, É o que eu acho. Eu acho que a gente pode fazer isso, é minimizar os danos, cada um dentro da sua esfera de competência. Então, assim, a gente vai caminhando e buscando uma sociedade melhor, mais justa, né? sim, Mais menos desigual para essas pessoas. com certeza. Então, eu vou agradecer a presença de todas e todos aqui que ficaram aqui até o final, todos que passaram por aqui, os amigos queridos, as amigas queridas que entraram. Quero dizer que eu, a professora Daniele Maia, estamos à disposição de vocês para esclarecer todas as dúvidas. Dani, convida as pessoas para seu aulão. Ah, gente, hoje é o último dia do pagamento com desconto, tá? Cursos profdanielemaia.gmail.com, é só mandar e-mail para lá. Eu acabo esquecendo porque é tão instigante para muito além do curso, né? Mas é isso, gente. O objetivo é essa divulgação mesmo, e aí a gente aproveita e coloca o papo em dia. Com as pessoas que moram longe, o Instagram acaba aproximando. Muito obrigada pela presença de todo mundo que ficou até o final. Eu vi que o povo persistiu aqui, ficaram mesmo.
E Lorena, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter trazido reflexões tão profundas para esse nosso sistema tão caótico que, quem sabe, a gente consegue melhorar ele um dia, né? Com certeza. É isso, gente. Muito obrigada. Dani, muito obrigada. Um bom aulão para você. Muito sucesso para a gente. Obrigada, ó, pessoal. Vou deixar salvo no meu Instagram a live, mas eu vou botar lá no meu canal do YouTube também, porque eu sei que vocês estão pedindo, porque lá é mais fácil de ver, tem legenda, a pessoa para, avança, vê mais rápido. Então, esse final de semana eu vou tentar colocar a de ontem e a de hoje, que acabei não colocando a de ontem, mas no meu Instagram eu já vou colocar agora, assim que terminar. Tá bom? Então, um beijo, Lória. Beijo, Tchau. querida. Tchau, gente.